ademais dessa conquista, compreenderam que vivemos num mundo de energia e que a matéria é ilusão dos nossos sentidos. Quando por volta de 1872, Sir William Crookes detectou a matéria radiante, jamais poderíamos imaginar que um dia defrontaríamos as partículas de Higgs, essa partícula que é denominada pela física quântica como o pensamento de Deus. Tivemos que mergulhar na física newtoniana, viver as três propriedades da matéria, para lentamente, a partir de Röntgen, com os raios X, da extraordinária Madame Curie, da radiação, até a escola de Copenhagen, quando é apresentada a teoria da compensação. E logo a matéria se desagrega diante dos nossos olhos. E em 1905, Albert Einstein, ao nos oferecer a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, esclarece: vivemos num mundo de ondas, de pensamentos, de energias, de ideias. E logo, a ciência colocou nas nossas mãos esses instrumentos que diminuíram as distâncias, que nos tornaram pessoas civilizadas, que matamos impiedosamente, através dos nossos instintos primários, a herança atávica do nosso processo antropológico da evolução, porque a ciência não logrou modificar o caráter da criatura humana. Os povos mais civilizados hoje do planeta, as civilizações invejáveis, lutam contra a criminalidade, o terror, e vivemos o período do medo estampado em nossa face, quando conjecturamos a respeito do amanhã. As incertezas da filosofia, que foram muito bem definidas pelo notável Rudyard Kipling, ao apresentar o seu poema que lhe deu o prêmio Nobel, If, se tu és capaz de enfrentar o mundo, as suas vicissitudes, de repetir a mesma história 1000 vezes, com entusiasmo da primeira vez, e lentamente Kipling vai lançando desafios e termina numa conclusão fascinante. Tu és um homem no sentido global da palavra, um ser integral, uma criatura que decifra o grande enigma da existência. Mas que temos feito? Procuramos fugir, procuramos abraçar o ego para triunfar hoje, em detrimento do self, para a conquista permanente do amanhã. Quando Jung apresentou a sua escala arquetípica, ânima, animus, ego, self, ele apresentou naturalmente no idioma alemão. E quando foi traduzido selbst para o inglês, encontrou na palavra self a perfeita representação da nossa busca interior. Somos poucos aqueles que valorizamos o self, embriagados pelo ego, pela filosofia epicurista do ter, do poder, do conquistar, do dominar, esquecidos de que acima dessa ambição vã, temporária, há um self de natureza imortal, que é o espírito que somos. Coube ao notável pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrivaille a sabedoria de penetrar na intimidade desse indivíduo através da comunicação mediúnica e dali sacar as mais belas expressões da vida, logrando o mais notável e avançado passo da filosofia ética, matando a morte. A morte perdeu seu sentido e a vida prolongou-se indefinidamente através das comunicações espirituais, perfeitamente compatíveis. Quando Allan Kardec pergunta na questão 23 de O Livro dos Espíritos, que é o Espírito, as entidades venerandas respondem: princípio inteligente do universo. E Allan Kardec conclui: existem no universo
três princípios: Deus, o Espírito e a matéria. E vai estabelecer que essa dualidade espírito-matéria complementam-se. Toda vez que a energia congela, matéria. Toda vez que a energia desagrega, volta ao campo primitivo. Então a ciência espírita vem apressar o nosso processo evolutivo para superarmos as injunções do ego. Essa necessidade imediata do eu, do meu, de desfrutar, sem a análise profunda do amor no seu sentido de plenitude. Nesse sentido, recordo-me da notável psicanalista alemã Hannah Wolff, que, fazendo uma análise de natureza psicanalítica das personalidades históricas na terapêutica, estabeleceu que Jesus, portanto o homem Jesus, é o maior psicoterapeuta da humanidade. Porque enquanto a psicoterapia exige o diálogo, a busca no inconsciente através dos sonhos, das imagens, dos paralelismos, Jesus olhava o indivíduo, penetrava-lhe o cerne, ia além do ego e oferecia-lhe o mundo imenso da saúde integral. Isto é, não voltes a pecar, não voltes ao ego, para que não te aconteça nada pior. Apesar de conquistas notáveis na ciência e na tecnologia, o ser humano revela a dificuldade de empreender a necessária viagem interior, onde se desvelam o propósito existencial e a identidade imortal. Inspirando-se na tradição filosófica oriental e nos estudos psicológicos de Carl Gustav Jung, Divaldo estabelece a distinção fundamental entre o ego e o self. O ego, moldado pelas exigências transitórias e voltado ao poder e à posse; o self, núcleo imortal da consciência, fonte de sentido e plenitude. Ao exaltar o ego e relegar o self, a sociedade compromete a harmonia íntima e alimenta o vazio moral. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.